Olá, pessoal! Beleza? Professor Demetrio na área para mais uma aula de Sociologia. Vem comigo! O grande objetivo da aula de hoje é entender as principais características da democracia moderna, representativa e participativa. Legal? Vamos começar então fazendo uma pequena reflexão. O que vem em sua mente quando você pensa em democracia na atualidade? O Brasil é um país democrático? Como é a democracia em nosso país? São questões tranquilas de responder, né? O que é uma democracia da atualidade? Podemos pensar na democracia como uma participação do povo, como poder votar, como poder contestar, né? O Brasil é um país democrático, sim. Temos uma Constituição, somos um país de direitos, somos um país de participação política, de escolhas, né, de instituições fortes, né, que se mantém a estrutura social. Como a democracia em nosso país? Aí que a gente vai aprender na aula de hoje, né, que a nossa democracia ela é representativa, pois nós elegemos nossos representantes, né, para nos representar, né, junto às esferas do poder legislativo e do poder executivo, já que o poder judiciário requer pré-determinações de conhecimento, né, requer áreas de concurso na área de direito. Legal? Vamos retomar o conceito de democracia, que nós vimos na última aula. Então, o significado da palavra democracia vem de origem grega, vem de demos, que é o povo, e kratos, que é o poder. Ou seja, no sentido mais tranquilo, mais, digamos, tranquilo e posso dizer até mais amplo, né? É tranquilo e amplo, mas no sentido mais restrito da palavra, democracia é o poder do povo, é o poder que emana do povo, certo? E o que é a tal da democracia representativa, então, que eu falei agora? Vamos detalhar um pouquinho mais ela, que é o nosso grande modelo, e modelo da maioria dos países, né? Republicanos, presidencialistas, democráticos e de direito, né? Dentro de um Estado liberal, neoliberal, dentro do Estado do bem-estar social, né? São modelos aí que existem essa participação popular, de escolha de representantes. Então sabemos que o antigo regime democrático, né, da democracia direta, surgiu na Grécia Antiga, mais especificamente em Atenas, a partir do modelo direto, da democracia direta, nos quais os considerados cidadãos atenienses participavam de todas as tomadas de decisões através das assembleias. Ao longo do tempo, as sociedades cresceram territorialmente e populacionalmente, né? Territórios e população, o que torna inviável o modelo direto. Não é como reunir aí milhões de pessoas no espaço público e tomar as decisões. Então, nesse sentido, inviabilizou a democracia direta, surgindo então a democracia representativa, na qual os cidadãos elegem seus representantes. Democracia representativa, eleição de representantes. Tranquilo, né? Faz aí o paralelo com o nome, bem de boa de estar sempre lembrando. Legal? Então, dentro de uma democracia representativa, os governantes eleitos devem trabalhar para, em nome do povo, prestando atenção às suas necessidades. Há exercício indireto do poder pelo povo através da representação, das eleições e de partidos políticos, né? A representação gera tensões relacionadas ao distanciamento entre aqueles que decidem e aqueles em nome dos quais a decisão é tomada. Então, a democracia representativa, então, ela é um modelo plausível, é um modelo que é aceito socialmente, é um modelo que já culturalmente já está implantado, mas claro, né, que seria quase impossível nós pensarmos em um modelo ideal, o perfeito de democracias. A direta é inviável, né? A representativa ela é viável, mas ela também tem algumas tensões, né? Porque nem sempre os nossos representantes cumprem sua agenda de representação. Então, às vezes, há umas frustrações, né, em relação a o nosso voto, o nosso anseio, né, a promessas, etc., que não são, às vezes, cumpridas, né, no qual os nossos seres que são elegíveis aí, né,
eles acabam, às vezes, descumprindo alguns pareceres e frustram um pouco a questão. Mas ainda é um modelo viável, muito viável aí em grandes nações, como é a nação brasileira, certo? Devido às falhas na democracia representativa, assinala-se a importância da participação política da sociedade civil. Da antiguidade à modernidade, a noção do povo se tornou mais democrática e a do governo mais restrita, certo? Então, quando há falhas no processo, no sentido de que nem sempre os representantes são de fato a ideia daquilo que se queria representar da visão do povo, a maneira de você controlar alguns ímpetos, né, ímpetos de você direcionar a vontades é você fiscalizar. Como é que se fiscaliza hoje o modelo representativo de democracia? Hoje, pessoal, em 2022, aí no século 21, isso é muito mais tranquilo, com as redes sociais, né? A gente tem redes sociais, temos a internet, então você consegue estar acompanhando o que acontece numa Câmara de Vereadores, numa Assembleia Legislativa, no Congresso, você consegue ter pauta do dia, votações, você tem acesso ao que acontece. Então, saber o que acontece. Isso é uma maneira, através da internet, uma maneira tranquila de você estar cobrando isso daí. E claro, né, se você está dentro de um espaço, como a capital de uma cidade, onde você tem na Assembleia, onde você tem os espaços, você pode também estar acompanhando. Os espaços políticos são espaços abertos, né, ao grande público, sabe? Então tem as tribunas ali, né, tem os espaços, tem, né, o acolhimento ao cidadão, se ele tiver interesse. E também sempre, né, acompanhando aí junto à mídia também, né? Claro, quando se fala em mídia, faz-se aí um filtro, né? Porque a gente já viu isso em sociologia, que a gente tem que tomar um cuidado com a indústria cultural, né? Com as informações que são às vezes manipuladas. Então, fazendo os filtros necessários também, a gente consegue ter acesso a informações também em relação aos nossos representantes, certo? Características, então, dessas democracias diretas aí, vamos lá. O chefe do Poder Executivo é eleito pelo voto. Então, Poder Executivo e Legislativo é voto, como eu já mencionei. Os membros do Poder Legislativo também são eleitos pelo povo, certo? E nós temos que ter, numa democracia contemporânea, pelo menos mais de um partido político. Nós temos um sistema hoje bipartidário, como é o caso dos Estados Unidos, né? Que você tem dois partidos, no caso, né, os republicanos e os democratas, né? Ou então você tem o pluripartidarismo, como é o caso do Brasil, onde há mais de 30 partidos políticos. O que não pode haver numa democracia é um partido único, né? Caso a gente tenha um partido único, são regimes ditatoriais, né? Tiranos, déspotas, né, pessoal? Democracia, pelo menos dois partidos antagônicos entre si, certo? A liberdade política está relacionada ao respeito às leis do Estado. Então, existe uma lei, existe uma Constituição maior, existe respeito às leis. Então, isso é uma característica democrática. Direitos e deveres, leis. E qualquer instituição que seja, essas leis, elas estão lá. Explícitas ou implícitas, né? Dentro de uma escola, por exemplo, você tem direitos e deveres do aluno, do professor, etc., muito claros. Direitos e deveres. Agora, quando você vai num parque, por exemplo, também há direitos e deveres. Eles não são explícitos, mas eles estão lá, né? Você não pode se comportar de qualquer forma, você não pode ouvir a música de qualquer jeito, você não pode ficar a qualquer hora. Existem regras, né? Existem limites também. Então, as instituições são compostas, né, com respeito a essas leis. Vejamos o que pensa o filósofo político Montesquieu a respeito desse aspecto. É verdade que nas democracias o povo parece fazer o que quer, mas a liberdade política não consiste nisso. A liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Se um cidadão pudesse fazer tudo o que lhes proíbem, não teria mais liberdade, porque os outros também teriam tal poder. Montesquieu, em seu grande livro, O Espírito das Leis. Então, esse é um aspecto muito interessante da visão Montesquieu. Esse livro também é um livro muito bacana para quem tiver interesse em estar lendo. Vamos, então, a uma atividade sobre os aspectos iniciais aí da nossa democracia representativa? Vamos lá. Sobre as características das democracias modernas, marque a alternativa incorreta. Vamos ver essas 4 alternativas aí, qual que está incorreta, né, pessoal? Essas 5 alternativas aqui, né? O chefe do Poder Executivo é eleito pelo voto. Há só um partido político? Os membros do Legislativo são eleitos pelo voto?
O exercício indireto do poder pelo povo realizado através da representação, eleições, partidos e políticos? A liberdade política está relacionada ao respeito às leis do Estado? Pessoal, essa aqui tá fácil demais, hein? Tá mais fácil que tirar pirulito de banguela, pessoal. Molezinha essa questão para vocês, hein? Não tem como errar essa. Tempinho para vocês pensarem aí rapidamente. E aí, pessoal? Olha, essa aqui não tem como errar não, hein? Se você errou nessa, começa de volta porque estava dormindo, fazendo outra coisa. Muito fácil essa questão, hein? Então a resposta, ela é óbvia, logicamente que ela é a letra B. Há só um partido político? Eu falei para vocês que numa democracia ou o regime é bipartidário ou pluripartidário, ou chamado também de multipartidário, de 2 para cima.
Quando há só um regime político ou um partido político, a gente fala do regime antidemocrático. Maravilha? Vamos lá, pessoal. E a democracia participativa? A democracia representativa se apresentou como ineficiente ao fazer governos atender os interesses da maioria dos cidadãos. A gente vê muito isso, pessoal, historicamente falando. A gente vê na democracia representativa uma questão viável, obviamente, viável porque ela atende os anseios, mas ela também é um pouco frustrante, né? Ela, às vezes, ela é taxada de ineficiente, porque, às vezes, as demandas elas não são atendidas, elas são frustradas. E como é que é a questão da democracia participativa, que é um outro modelo também? Então, dessa forma, a democracia participativa nasceu como forma de sanar os problemas da representação política, certo? A democracia participativa almeja alargar a participação cidadã na esfera pública e diminuir o espaço entre representantes e representados. Mas como é que ela faz isso? Vamos entender agora como é que é esse processo. A democracia participativa pode ser chamada também de semidireta. Ela não é direta, ela está longe de ser direta no modelo ateniense, mas ela também já há uma participação mais direta do povo. Quer dizer, ela não é totalmente direta, mas também não é arraigada aos interesses do representante exclusivamente. Ela fica nesse meio termo, né, entre o direto e o representativo. Tá? É o modelo que está entre a democracia direta e a representativa. O principal foco é proporcionar o espaço de participação para as pessoas. Nesse sentido, uma cogestão da coisa pública é criada entre governo e povo. Ferramentas utilizadas são referendos, plebiscitos, audiência pública e orçamento participativo. Ou seja, o governante ele abre o espaço para que a população, dentro de um espaço, obviamente, né, dentro de um espaço público, a população possa estar participando de algumas tomadas de decisões. Como foi colocado aqui, não, plebiscito, uma audiência pública, uma questão de um orçamento participativo, o povo participando aonde que vai o orçamento da prefeitura, por exemplo, vai ser destinada. Então, né, então já também divide com o povo as responsabilidades aí dos sucessos ou insucessos de algumas gestões, certo? Então é um modelo bem interessante, não é muito usual, pessoal, dentro da esfera pública de governos, né, não é muito usual, mas ela existe. Ela existe sim, chamada democracia participativa ou democracia, né, indireta também chamada, né, semidireta. Maravilha? A democracia participativa, né, conforme, né, diz o sociólogo português Boaventura de Souza Santos, a democracia participativa é implementada a partir de instrumentos que fomentam a expansão da participação social. Assim, busca-se superar as lacunas do modelo representativo, né? Tenta, então, trazer o povo também nas tomadas de decisões. Certo? Vamos, então, a mais uma atividade, pessoal? Diferencie a democracia representativa da democracia participativa. Pessoal, é uma questão também muito de boa para vocês aí, tá? Um tempinho para vocês fazerem.
E aí, pessoal, pensaram nessa questão? Ela realmente é muito boa, ela é muito objetiva. Vamos à resposta dela aqui. Em uma democracia representativa, há um exercício indireto do poder, pelo povo através da representação, das eleições e partidos políticos, do nosso voto, em outras palavras. O chefe do Poder Executivo é eleito pelo voto, os membros do Poder Legislativo também são eleitos pelo voto. Como eu falei para vocês, o Poder Judiciário não tem voto, porque tem o pré-requisito do conhecimento do direito, e é feito normalmente através de concurso público. Há mais de um partido político, obviamente, 2 ou mais, para gerar uma contradição, um antagonismo, gerar democracia, e a liberdade política está relacionada ao respeito às leis do Estado. Então tem uma questão normativa, como uma questão constitucional. A democracia participativa, ela nasceu como forma de sanar problemas da representação política. Ela veio tentar trazer uma divisão com o povo em relação a algumas responsabilidades. Almejar alargar a participação cidadã na esfera pública e diminuir espaços entre representantes e representados através de mecanismos como plebiscitos e audiências públicas. Boa questão, pessoal? Nessa aula, então, nós entendemos os conceitos e as principais características do regime político-democrático moderno, em suas modalidades representativa e participativa. Agradeço demais a atenção dos senhores, desejo que todos estejam bem e fiquem bem. Forte abraço, até a próxima.